O Tribunal de Justiça pretende reestruturar o Judiciário da Paraíba e desativar 15 comarcas. Eram 24, né? Baixou para 15. O critério aí para essa adoção, para a adoção dessa medida, economia. Já falamos aqui em primeiro plano com Joás de Brito, presidente do TJ. Segundo ele, a decisão não deve trazer prejuízos à população. Hoje, vamos ouvir Ivonaldo Batista, presidente da Associação dos Técnicos e Analistas Judiciários da Paraíba, exatamente sobre isso. Boa tarde, seja bem-vindo ao primeiro plano. Boa tarde. Então, de acordo com Joás de Brito, que já esteve aqui recentemente, dia 22 de agosto, mais precisamente, essa medida traz economia para o judiciário, mas não impacta de maneira negativa na vida da população, onde essas comarcas vão sair. E aí, o que o senhor me diz a respeito? Rajane, é justamente o contrário. Do ponto de vista da contenção das despesas, de acordo com nota pública emitida pelo próprio Tribunal de Justiça, o valor será de 2 milhões por ano, a título de economia. Basta alguns remanejamentos no orçamento do Tribunal de Justiça para alcançar um valor até superior a isso que pretende ser economizado. O que geralmente afirmamos com muita veemência é de que a economia, a contingência que vai ser obtida com a obtenção dessas 10 instalações, quando comparada ao grande prejuízo, ao enorme prejuízo político, social e econômico das cidades atingidas, é realmente insignificante. O Tribunal de Justiça não fala em extinção, porque para extinguir precisa primeiro passar pela Assembleia Legislativa. Né? Então ele fala em reestruturar, na verdade, né? Em desativar algumas comarcas e a comarca de um determinado município ser abraçada pela comarca de outro. Agora, o que chama a atenção é o seguinte: os juízes vão continuar, vai precisar de servidor, porque vai aumentar o número do processo, então aqueles servidores eles passam de um lugar para outro, até porque fizeram concurso para isso. Então, de quanto será essa economia? Porque a gente já sabe quantas pessoas serão atingidas, cerca de 200 mil aqui na Paraíba. Com a queda do número de 24 comarcas para 15, evidentemente, o impacto atinge uma quantidade menor de pessoas nas cidades. É algo em torno de 160 mil pessoas serão atingidas com a medida. Uma informação preliminar importante que seja dada é que até o mês de abril a intenção era extinguir as comarcas. E isso só seria possível se fosse encaminhado um projeto de lei para a Assembleia Legislativa com esse intuito. De abril para cá, mudou o entendimento. Passou a ser o de desinstalação das comarcas. Ou seja, é uma forma de conseguir fazer sem essa ter manobra... necessidade de passar pela Assembleia Legislativa. Essa desinstalação ocorreria por intermédio de uma resolução aprovada pelos 19 desembargadores que compõem o Pleno. Ou seja, uma decisão eminentemente interna do TJ. Interna. O Tribunal, com essa articulação, ele tira o debate público, que é próprio da Assembleia Legislativa, e remete para o Tribunal de Justiça. Né? Então, o que nós discordamos no primeiro plano é de que, quando isso é realizado, você tira a capacidade da sociedade discutir. E aqui eu quero deixar claro que alguns elementos são fundamentais. Vamos imaginar, por exemplo, o seu Manuel, a dona Maria, que mora numa dessas cidades que vão ser desinstaladas, sinônimo de fechamento por tempo indeterminado, que agora, com a medida, passará a ter que se deslocar obrigatoriamente quase 100 quilômetros de ida e vinda para outra localidade, simplesmente para dar continuidade ao processo na qual ela seja parte. Ou seja, distancia o judiciário, a justiça dessas classes, dessas pessoas, famílias menos favorecidas economicamente. Exatamente. A Constituição, em um dos seus dispositivos mais contundentes, afirma o direito ao acesso à justiça. Sim. O que nós estamos vendo na Paraíba é justamente o contrário. A pretensão da presidência do Tribunal de Justiça vai no sentido de diminuir esse acesso, diminuir a abrangência do judiciário aqui na Paraíba. Nós somos contra. Entendemos que ela deve ser ampliada. Nós temos hoje 79 comarcas no universo de 223 cidades. Caso seja aprovada a medida, esse número cairá para 64.
no mesmo universo. Ou seja, em vez de você ter comarca em cada um dos municípios, você acaba diminuindo Exatamente. esse acesso. A relação que se estabelece hoje é de 33% dos municípios com comarcas. Se isso for aprovado, vai cair para algo próximo de 27%. Ou seja, estamos na contramão do que defendemos. Um judiciário forte, um judiciário presente nas cidades da Paraíba, garantindo a justiça para todos. Vou deixar uma pergunta para o senhor responder já. O que é que a Astad pretende fazer exatamente para tentar dissuadir o TJ, a Justiça, o Judiciário, com relação a essa ideia? Como é que vocês pretendem barrar, portanto, essa medida? Já o senhor me responde. Estamos de volta com o seu primeiro plano e eu converso com José Ivonaldo Batista da Astad. A gente está falando sobre essa reestruturação no judiciário, a redução de comarcas aqui na Paraíba. Essa é uma posição, uma medida que deve ser adotada pelo TJ. Já houve um estudo com relação a isso, seriam 24 comarcas a menos, agora 15, mas ainda assim essa medida está em discussão e a gente está falando exatamente sobre isso, né? Eu deixei uma pergunta para antes do intervalo, mas antes do senhor responder a pergunta que eu deixei, eu queria que o senhor falasse exatamente o seguinte: muita gente critica o judiciário hoje, diz que é uma caixa preta, né? E eu já trouxe dados aqui que dizem o seguinte, que 89% de todo o dinheiro do judiciário vai para o pagamento do funcionalismo, para o pagamento da folha de pessoal. E hoje saiu um estudo recente dizendo que, em média, cada servidor do judiciário ganha R$ 8.500, é uma média. Mas a gente sabe onde estão os maiores salários. O senhor é a favor de uma reforma do judiciário hoje? Ela é urgente que se faça? Sem dúvida, sem dúvida. Dentro do judiciário existem vários segmentos. Nós não podemos ter realizarmos uma crítica no sentido geral. Acho que nós temos que trabalhar de maneira a pontuar. Por exemplo, um magistrado hoje na Paraíba, em média, ganha 30 mil. A esse valor você adiciona 4.370 decorrente do auxílio moradia, e isso é uma excrescência. Para você ter uma ideia, tem juízes da Paraíba que possuem casa própria e que mesmo assim recebem auxílio. Aí nós temos é uma forma de turbinar o salário. Exatamente, de turbinar o salário, né? Então, assim, nós precisamos fazer uma avaliação mais objetiva do judiciário nacional e da Paraíba, e temos que, sinceramente, não dá para encarar o judiciário como sendo uma caixa preta. E em sendo, ela tem que ser realmente aberta. Claro. Nós não podemos encarar o judiciário como algo distante do resto da sociedade. Não. É um poder, compõe os segmentos de poderes da sociedade. Agora, mantido pela sociedade. Mantido pela sociedade, tá certo? E ele tem que se abrir para a sociedade. E com relação ao que a Astad deve fazer, o Ivonaldo, ele é presidente da Associação dos Técnicos e Analistas Judiciários aqui do Estado, e a gente está falando exatamente sobre a desativação de 15 comarcas no interior do Estado, que deve atingir diretamente 200 mil paraibanos. O que é que vocês pretendem fazer, então, para barrar essa medida? Nós estamos, ao longo das últimas semanas, buscando ampliar o debate público sobre a matéria. É importante que os municípios atingidos se manifestem através de seus prefeitos, das suas câmaras de vereadores. Estamos mantendo contato com a base política do Estado, deputados estaduais, deputados federais, senadores e com outros setores organizados da sociedade paraibana. Nós somos contra que essa matéria seja restrita ou fique restrita a apenas 19 desembargadores que compõem o Pleno do Tribunal de Justiça. O que nós queremos é ampliar, e essa tem sido a nossa atitude ao longo das últimas semanas. Tentar garantir a maior abrangência possível. Todo mundo sabe, a nossa posição é radicalmente contrária, porque ela afeta o cidadão, os municípios e os servidores. Não podemos agir de maneira diferente, a não ser preservar as cidades, os seus cidadãos, seus habitantes e os servidores do Poder Judiciário. Então, nesse momento, um dos pontos mais importantes da atuação da entidade que eu represento, é justamente o de estabelecer essa interlocução com os setores organizados da sociedade, a fim de evitarmos que haja a diminuição do tamanho da justiça no estado da Paraíba.
Ivonaldo Batista, muito obrigado pela participação, presidente da Associação dos Técnicos e Analistas Judiciários do Estado. Obrigada pela participação, boa sorte e conte conosco aqui sempre que precisar, que a gente gosta do debate e tem obrigação de trazer esse assunto para a sociedade. Eu que agradeço, Regiane, tanto quanto você, eu também gosto muito do debate. Que bom. Obrigada, então. Obrigada a você também pela companhia que esteve com a gente aqui na telinha da TV Manaíra e acompanhando também pelas redes sociais. A gente adora a sua presença e quer lembrar o seguinte, amanhã nosso encontro está marcado, 1h30 eu te espero. Beijo grande, fica com Deus e até lá.